Boom! Estudos para concursos, Lei Seca 10/2002-61, para Direito Administrativo, TJ de São Paulo. Daí, na Lei Seca, agora eu vou falar do capítulo do processo administrativo. O processo administrativo, ele começa no 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294. Caraca, que grande. E 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 302, 303, 304, 305, 306, 307. É praticamente todo o treco, né? São 2 páginas inteiras, meu. Sinistro, 2 páginas inteiras de processo administrativo. Esse é o mais longo que tem. Vamos lá, né? Vai, cara. Alex, não comente esses artigos que você tá lendo, só leia. Eu perco muito tempo comentando. São competentes processo administrativo. 274 são competentes para determinar a instauração do processo administrativo das autoridades enumeradas no artigo 260. É o governador, o secretário-geral, o procurador-geral de Estado. Daí tem os conselheiros. Droga, meu. Isso aqui, esses caras nunca caem, mas. Droga. Bom, governador, secretário de Estado, procurador-geral do Estado, superintendente de autarquia. Depois, chefe de gabinete, depois, coordenadores. E depois, diretores de departamento e divisão. São esses caras que fazem as coisas, né? Para determinar a instalação de processo administrativo, as autoridades enumeradas na 260 do inciso, até o inciso. Ah, olha aqui, tem um inciso ainda. Até o inciso 6. 6? Não, até o ativo 4, ou seja, são os mais importantes que podem, né? Governador, secretários, procurador-geral do Estado, superintendente da autarquia, chefes de gabinete e os coordenadores. Pior é que só tem mais um quinto nível, que é os diretores de departamentos, o mais baixo da hierarquia de aplicações de penalidades. Eles não podem mandar, os diretores não podem mandar processo. Tá. 275. Não poderá ser encarregado na apuração nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. 276. Autoridades do funcionário designado deverão comunicar desde logo a autoridade competente o impedimento que houver. 277. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de 8 dias. 8 dias, recebimento de determinação do recebimento da determinação e concluído até 90 dias da citação do acusado. Súmula 1. Na portaria deverão constar o nome da identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída com a descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidades mais elevadas em tese cabível. Súmula 2. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu Estado superior e ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para o término dos trabalhos. Súmula 3. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. 278. Autorada a portaria e demais peças preexistentes, designará o presidente dia e hora para a audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante se houver. Súmula 1. O mandado de citação deverá conter 1. Cópia de portaria. 2. Data, hora e local de interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Súmula 3. Quer dizer, o mandato de citação deverá conter algumas coisas, né? Cópia da portaria, data e hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. O mandato também tem que ter a data e hora e local do oitiva do denunciante, se houver, e que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. O mandato também tem que ter esclarecimento do que o acusado será defendido por advogado ativo, que não continua, caso não constitua advogado próprio. O mandato também tem que ter a informação de que o processo, porque o acusado poderá rolar as testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. O mandato também tem que ter a informação de advertência em que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como inacionalidade. Súmula 2. A citação do acusado será feita pessoalmente no mínimo de 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou diretamente onde possa ser encontrado.
Súmula 3. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante do seu assentamento individual, furtando-se o acusado a citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação passear por edital, publicado por uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. No caso de pedir interrogatório, você tem que aparecer, cara. 279. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações. Denunciou, pro carinha fazer o processo, a investigação de sindicância ou o processo administrativo, né? Daí ele vai ter que se declarar. No interregueno, o que é o interregueno? Que tipo de interrogatório é esse? No interregueno entre a data de citação e fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Súmula 1. A oitiva de denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado próprio ou dativo. Súmula 2. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. 280. Não comparecendo o acusado, será por despacho decretada sua revalia, prosseguindo-se nos demais atos e a termos do processo. 281. O acusado revel será nomeado advogado dativo. Artigo 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Súmula 1 é faculdade, né, escolha, do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatório quaisquer notificações. Súmula 2. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem de Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Súmula 3. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará o advogado dativo. Súmula 4. O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir a sua defesa. Artigo 283. Comparecendo-se ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Súmula 1. O presidente de cada acusado poderá enrolar até 5 testemunhas. Súmula 2. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até alegações finais. Até a data do interrogatório será designada a audiência da instrução. 284. Na audiência da instrução será ouvidas pela ordem as testemunhas enroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. 285. A testemunha não poderá emitir-se de depor, salvo for ascendente, descendente ou cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo ou do acusado, ou seja, parentes que são propensos a fazer um testemunho mais favorável ao acusado não podem ser testemunhas. Filho adotivo acusado, exceto quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato ou de suas circunstâncias. Só pode ser, esses caras só podem testemunhar se não tiver como arrancar a prova, né? Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam eles proibidas de depor, observar a exceção desse artigo. Também, né? Se elas só tiverem prova, né? Súmula 2. O servidor que se recusar a depor sem que a justa causa será pela autoridade competente adotada providências a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do presidente. Vamos ver o 262. 262. A funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência, para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que a satisfação esteja vencida. Interessante, né? O processo administrativo e a chamada para depor é contado como uma coisa que ele tem que fazer, né? Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados também. Súmula 3. O servidor que tiver que depor como testemunha fora do sede de seu exercício terá direito ao transporte de áreas e forma de legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatório para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Súmula 4. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela arte interessadas quiserem dar seu testemunho. Artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim uma carta precatória de testemunha, com um prazo razoável intimada a defesa. Súmula 1 do 286. Deverá constar o precatório e síntese de imputação e os esclarecidos pretendidos, bem como a advertência sobre as necessidades da presença do advogado. 286. Súmula 2. A expedição de precatório não suspenderá a instrução do procedimento. Súmula 3. Fim do processo marcado, o procedimento poderá prosseguir até o final da decisão. A todo tempo, a precatória
uma vez devolvida, será juntada aos autos. 287. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. Súmula 1. Deverá ser notificado testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecerá espontaneamente. Súmula 2. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha dependente de notificação. 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente de ofício ou a requerimento da defesa 54321. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente de ofício ou requerimento da defesa ordenar diligências que entenda convenientes. Súmula 1. As informações necessárias às instruções do processo serão solicitadas diretamente, sem observância da vinculação hierárquica. Mediante ofício de qual cópia será juntada dos autos. Sendo necessário concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente se requisitará, observados os impedimentos do 275. 289. Durante a instrução dos autos do procedimento administrativo, permanecerão na repartição competente. Súmula 1. Será concedida a vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Súmula 2. A concessão da vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Súmula 3. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior, desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para a vista. Súmula 4. O advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para manifestação do seu representado, salvo na hipótese de prazo comum do processo sob regime de segredo da justiça, ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer com circunstâncias relevantes que justificam a permanência dos autos dessa repartição, reconhecida pela autoridade do despacho motivado, né? Interessante essa coisa dos autos. 290. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento de fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou proteladas. São indefinidas as coisas que não precisa, né? 291. Quando no curso do procedimento surgirem fatos novos e imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso conveniente, aditada a portaria, abrindo-se oportunidade de defesa. 292. Encerrada a fase probatória, dar-se-á a vista dos autos e a defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Na apresentação dos prazos das alegações finais, prazo de 7 dias, né? O presidente designará o advogado da ativa, assinando-lhe novo prazo. 293. No relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Súmula 1. O relatório deverá descrever a relação de cada acusado separadamente. As irregularidades imputadas, as provas recolhidas também e as razões de defesa, propondo a absolvição ou a punição, indicando esse relatório, né, que tem que ter todas as coisinhas da sindicância do resultado da pesquisa e dos testemunhos, né, ou punição, e indicando nesse caso a pena que entender cabível. Súmula 2. O relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. 294. Relatado. Aconteceu o relatório. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou a sua instalação. Está acabando. 295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado a instalação deverá, no prazo de 20 dias, 2 vezes 10, 20 dias, proferir. Deixa eu pensar em alguma imagem de 2, 22, 10 dedos, mais 2. O que era 2 mesmo? 2. Duas rodas. 20 motos, tá. 20 motos. Proferir julgamento ou determinar realização de diligência sempre que necessária ao esclarecimento dos fatos. Determinar a diligência, a autoridade carregada ao processo administrativo terá prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificadamente, dentro do prazo de julgamento, para julgamento, a autoridade competente. 298. A autoridade que proferir decisão determinará os atos pela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias. 8 é povo, dentro do povo dias, do dia do povo. Bem, como averbadas no registro funcional do servidor. 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões de cumprimento. Todas essas coisas têm que estar lavradas pelo secretário, né? Assinadinhos. Súmula 1.
Toda e qualquer juntada dos autos se fará na ordem cronológica de apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Súmula 2. Todos os atos ou decisões cujo original não conste no processo, nele deverão figurar por cópia. 301. Constatará sempre dos autos da sindicância ou de processo a folha de serviço do indicado. 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração no processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Parágrafo único. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas às autoridades competentes cópias autênticas das peças essenciais do processo. 305. Não serão declarada nulidade de nenhum ato processual que houver influído na apuração da veracidade, da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. 306. É defeso fornecer à imprensa ou a outro meio da divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse de administração, a juízo do secretário de Estado ou de procurador-geral da Justiça. 307. Decorridos 5 anos, anos, o ano das estrelas, decorridos anos de estrelas de efetivo exercício contados no cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada, a prescrição. Será um prejuízo ao infrator, inclusive para efeito de reincidência. Parágrafo único. A demissão e a demissão a bem de serviço público, que são as duas penalidades mais poderosas, que acarretam a incompatibilidade para a nova investidura de cargo, função de emprego público pelo prazo de 5 e 10 anos, que são a suspensão que tem de ter novo cargo, respectivamente. E acho que esse é o último, né? É. 10 anos ou 5 anos. Acabou. Legal, né?